Você já se perguntou se o seu equipamento de medição está medindo corretamente? Sabia que todo equipamento de medição possui um erro nessa medição e você precisa verificar se esse erro está dentro do aceitável para a finalidade de uso deste equipamento? Eu sou a Tatiana Maia, diretora comercial e da qualidade da Tanakers. Vem que eu vou te explicar melhor. Toda medição é uma comparação entre medidas. A diferença entre a medida padrão e do seu equipamento, a gente chama de erro de medição. Todo equipamento de medida, ele possui um erro de medição. E esse erro, os fabricantes geralmente colocam disponível para os usuários qual é o erro que aquele equipamento está apresentando quando saiu de fábrica. Mas como é que os fabricantes sabem qual é o erro e como você, na sua empresa, no seu serviço, pode identificar qual é o erro desse equipamento que você está usando? Antigamente, os técnicos e as empresas, os fabricantes, eles usavam o nome aferição, que era você comparar o seu equipamento com a medição de um equipamento padrão. Hoje em dia, nós usamos a palavra calibração. Isso mesmo, calibrar. Calibrar não é um ajuste do equipamento, você não está fazendo uma manutenção nele, você só está verificando como ele está medindo. Se aquela medida que está aparecendo no visor do seu equipamento, se é uma medida com um erro aceitável. Se você, dentro do seu trabalho, do seu serviço ou do seu produto, precisa garantir que o erro ali naquela medição seja o menor possível, você precisa verificar se o equipamento que você está medindo, que você está verificando, fazendo os seus testes, se corresponde a um erro menor do que esse que você precisa, para você garantir que o trabalho final vai ter uma qualidade esperada, ou melhor dizendo, uma confiabilidade nesses resultados. Bom, é aí que entram os laboratórios de calibração. Todo laboratório de calibração, ele possui equipamentos, que são equipamentos que também foram calibrados, também têm os seus certificados de calibração, foram verificados os seus erros de medição, as incertezas que tem ali envolvido naquele sistema de medição, que pode ser incerteza de temperatura, umidade, algum tipo de interferência na medição, naquele ambiente. Tudo isso já foi estudado, já foi definido, já foi verificado. Então, o laboratório ele tem todas os componentes de incerteza daquela medição que vai acontecer no laboratório, tudo isso bem controlado. Toda a calibração feita lá naquele ambiente, ela tenha a melhor confiabilidade dos resultados. Como é que funciona isso? Você vai enviar o seu equipamento de medição para um laboratório de calibração. Esse laboratório, de acordo com os seus procedimentos, de acordo com as características do produto, vai fazer uma comparação com os equipamentos padrões que estão disponíveis no laboratório. E ele vai definir, vai mostrar para vocês, vai emitir um certificado de calibração, onde vai constar o cálculo de todas as incertezas de medição que foram envolvidas naquele levantamento, e o erro entre o equipamento padrão e o seu equipamento que foi para calibração. A partir daí, você conhecendo o erro de medição apresentado pelo seu equipamento e a incerteza de medição que foi envolvida naquele levantamento, você pode verificar se aquele erro com aquela incerteza que está sendo apresentado está dentro do esperado para o uso do seu equipamento. Bom, vamos fazer uma simulação com um ponto de 5 volts. Vamos supor que o seu equipamento tenha que medir alguma coisa, no seu trabalho e tem que dar lá 5 volts, tá? Então você estipula lá, ou tem alguma norma que você segue que diz que o erro máximo admissível para essa medição que você tem que fazer é de até 2%, para mais ou para menos. Isso significa que aquela medição com o seu equipamento tem que estar no máximo 5,1 e no mínimo 4,9, dentro desse intervalo. E como é que a gente garante que essa medição vai estar dentro desse intervalo? Lá na calibração,
o técnico do laboratório ou a técnica vai colocar no padrão, por exemplo, né, se for uma comparação direta, vai colocar, estipular lá, focar o ponto 5 volts. E aí vai verificar no seu equipamento o que está aparecendo de medição, né, no seu equipamento. Então vamos supor que lá no seu equipamento esteja aparecendo, né, esteja aparecendo no mostrador 5,04 volts. E que a incerteza de medição declarada dessa comparação, né, desse levantamento pelo laboratório seja de 0,05 volts. O que isso significa para você? Significa que nós temos o ponto lá, né, quando o equipamento padrão está com 5 volts cravado, que o seu equipamento está com um erro de 0,04. E esse erro tem uma incerteza de medição desse sistema de levantamento, desse ensaio, dessa calibração. Isso que abre um intervalo de medição ali, que essa medição de 5,04, na verdade, pode estar dentro desse intervalo. Não é garantido que de fato é 5,04. Então, que intervalo é esse? Vai de 4,91 a 5,09. Então, como esse intervalo ainda é um intervalo dentro do seu erro aceitável, você pode trabalhar com esse equipamento, com esse ponto, sem problema nenhum. Agora vamos fazer uma outra simulação. Vamos supor que lá a medição no padrão seja 5 volts, tá? 5,00, e que na medição do seu equipamento esteja marcando 5,06 volts, tá? Agora a gente tem um outro ponto ali. E que a incerteza de medição declarada nesse ensaio é de 0,1 volts. Então, a gente tem um intervalo maior de abrangência. Repara que esse intervalo, parte dele, sai do intervalo aceitável pela sua empresa, pelo seu trabalho, pelo seu serviço. Então, não é garantido que o seu equipamento vai conseguir atingir essa medição que você precisa. Ele pode atingir ou não. Então, ele não está confiável, não está adequado, não tem uma aceitabilidade para esse serviço. Mas você vai jogar o seu equipamento fora? Não. Existem algumas coisas que a gente pode fazer conhecendo esses resultados. Você pode mandar o seu equipamento para manutenção, você pode fazer algum ajuste nesse equipamento, você pode ajustar inclusive a saída desse resultado. Na hora que o seu equipamento medir, você reajustar, retirando o erro, recalculando, tirando o erro dessa medição final para colocar nos seus resultados. Tudo isso vai depender do seu uso de equipamento e do que você pretende, né, atingir de confiança de resultados. Mas é importante que todo mundo conheça o erro e as incertezas de medição que estão envolvidas naquela medição, para que não mande para o seu cliente ou para o seu trabalho interno resultados que não sejam confiáveis. E como você pode verificar se aquele laboratório de calibração que fez essa comparação, se ele também é confiável? Se aquele resultado, aquele erro ou aquela incerteza de medição que está apresentado lá naquele certificado emitido, se ele de fato tem também confiabilidade. Bom, aí a gente entra numa outra questão. A questão da avaliação do seu laboratório de preferência. Os laboratórios podem emitir certificados de calibração que não tenham nenhum tipo de rastreabilidade a outros padrões que também devem passar por calibração e com calibração também acreditada pelo órgão nacional ou órgãos internacionais. Pode ser também que o laboratório da sua preferência emita um certificado rastreado que não tem selo, mas tem uma rastreabilidade. Os padrões utilizados nessa calibração, eles foram calibrados e possuem certificado acreditado, então tem uma rastreabilidade dessa medição, e também com laboratórios que possuam acreditação para emitir o certificado acreditado pelo órgão nacional, que é o SEGEC, é o órgão acreditador do Inmetro, que faz a acreditação dos laboratórios de calibração aqui no Brasil, ou por órgãos internacionais que tenham algum acordo com o Inmetro, né, como referência.
E qual é a diferença do seu equipamento ter um certificado de calibração rastreado ou acreditado pela SEGEC? A diferença está na verificação, na avaliação feita no laboratório. O órgão SEGEC, que é a coordenação de acreditação do Inmetro, ela faz uma avaliação desse laboratório e verifica se esse laboratório realmente tem condições de realizar essa calibração, essa comparação. Se os padrões utilizados estão de acordo, se a infraestrutura está de acordo, se os métodos utilizados pelo laboratório e os cálculos feitos, para a emissão do certificado, para a emissão dos resultados, se eles estão em acordo com as normas, tanto do SEGEC como outras normas. Por exemplo, a norma 17.025, que é a norma para laboratórios de calibração. E acredita o laboratório que passa por essa avaliação se tiver tudo de acordo com esses critérios, a comparação com esses critérios, com a norma 17.025 e com as normas internas do órgão. Então, ele passa por essa avaliação periódica e mantém a qualidade dos serviços, ele pode emitir os certificados de calibração com um selo de qualidade, o selo da acreditação. É muito importante que você se atente a isso, porque é uma confiança a mais nos resultados que o laboratório está mostrando para você, porque significa que aquele laboratório passou por uma avaliação geral e foi comprovado o seu compromisso e também os resultados que ele está obtendo. Falando um pouco da Tanacas, a Tanacas adquiriu o laboratório de calibração chamado Qualitronic em 2019 e já tinha mais de 20 anos de mercado, atendendo o mercado de eletrônica. Nós tivemos um período com acreditação, um certificado de acreditação, que envolvia a parte de pressão e torque também, mas voltamos e nos especializamos na parte de eletrônica, com o SEGEC fazendo as avaliações da acreditação periódica aqui no laboratório da Tanacas e mantendo o nosso certificado ativo com a confiança dos resultados obtidos aqui. Isso significa que os nossos produtos, os produtos desenvolvidos e fabricados pela Tanacas, que estão dentro do nosso escopo de acreditação, eles podem sair direto da fábrica com um certificado, com selo da acreditação, mostrando para o cliente, mostrando para você, técnico, como esse equipamento está medindo. Não precisando, nesse caso, você receber o equipamento e ainda mandar para um laboratório de calibração, realizar essa calibração antes de usá-lo. Isso facilita e isso deixa o seu trabalho mais rápido e mais confiável para poder atender o seu cliente final. Como eu falei de escopo de acreditação, de calibração, você deve estar se perguntando o que é esse escopo, como é que funciona isso? Todo laboratório de calibração que tem o seu certificado acreditado, que possui essa qualidade atestada, ele pode ser consultado da parte de acreditação do site do Inmetro para que você saiba qual é a parte dos serviços de calibração que o SEGEC avaliou nesse laboratório. Então você pode observar o escopo de acreditação, ou seja, os serviços de calibração e as faixas de medição envolvidas no processo que foram avaliadas pelo SEGEC aqui no laboratório ou em outros laboratórios. Como é que a gente faz para consultar esses laboratórios no site do Inmetro? Vamos lá. Eu abri aqui o site do Inmetro para vocês observarem, então tá aqui, eu vou deixar o link também na descrição desse vídeo, tá? Como é que você faz para acessar, vou deixar o link completo. Mas olhando aqui para o site do Inmetro, nós temos a parte de acreditação. Então clica aqui na parte de acreditação, tem várias coisas aqui importantes, que você pode buscar de informação sobre a acreditação, sobre as áreas, e nós temos aqui os organismos acreditados. Quando a gente clica em organismos acreditados, a gente acessa essa página que mostra pra gente quais são os organismos que o Inmetro, o órgão acreditador do Inmetro, ele trabalha.
Temos laboratórios de ensaio, laboratórios de calibração, organismos de certificação em relação a outras normas, produtores de material de referência, ensaios de proficiência, entre outros, tá? Então esses são os principais. E aqui, laboratórios de calibração, vocês podem ver que fala sobre a norma brasileira da ABNT, a NBR ISO IEC 17025, que está hoje na versão 2017. Foi a última versão que foi implementada dessa norma até agora. Então, clicando aqui, laboratórios de calibração, nós temos essa parte aqui, essa parte da Rede Brasileira de Calibração, a RBC, onde a gente pode consultar os laboratórios ou os serviços. Então, consultando aqui os laboratórios, a gente pode colocar aqui o serviço que a gente quer consultar, o grupo de calibração, vamos colocar aqui, ó, eletricidade e magnetismo para observar. Aqui eu vou colocar, já está aqui o nome, ó, Tanacas, para a gente ver o escopo da Tanacas. A Tanacas é no estado do Rio de Janeiro, mas eu não precisava. Se você quiser ver qualquer laboratório do Rio de Janeiro, você pode colocar só aqui o estado, em vez de colocar o nome do laboratório, tá? E manda consultar. A Qualitronic é o laboratório de calibração dentro da empresa da Tanacas, né? Faz parte da nossa empresa. E aqui nós temos as informações sobre o nosso escopo de acreditação, de serviços que foram avaliados pelo órgão. Né? Então aqui o número da acreditação, tá aqui falando que tá ativa a acreditação, né, do laboratório, né, tá ativa, não tá suspensa, nada disso. Vem aqui a última revisão desse escopo de acreditação, se teve alguma alteração, quando foi a alteração, a parte de contatos e o responsável. O gerente técnico é o responsável pela parte de cálculo, pela parte do padrão, né, tudo que envolve ali a parte da calibração. E aqui embaixo são as áreas onde tem o escopo acreditado. Então aqui, por exemplo, a gente pode ver aqui, ó, medidor de corrente AC. Nós temos aqui várias faixas de medição e aqui do lado nós temos a melhor capacidade de medição, tá? Que a gente chama capacidade de medição e calibração, tá? Que é CMC. O que é essa CMC? Essa CMC significa que naquela faixa ali foi verificado que o laboratório, com as incertezas de medição do laboratório, né, a gente consegue chegar numa incerteza de medição mínima, né, dessa medição. Então, se o seu equipamento tiver com outras incertezas de medição atrelada ao objeto, como por exemplo a resolução do equipamento é uma componente de incerteza de medição, vai ficar uma incerteza de medição ou desse tamanho ou um pouco maior. Não vai ser menor do que isso. Quanto menor a incerteza de medição para comparar o seu erro aceitável quando chegar o seu equipamento na sua empresa, melhor. Então, a Rede Brasileira de Calibração, ela informa no site qual é o escopo de acreditação, quais são as faixas que envolvem esse escopo e qual é a melhor capacidade de medição dentro daquela faixa, tá? Então aqui você pode ver que tem várias coisas, né? Que o laboratório da Tanacas, dentro da parte de eletricidade, ela tem um escopo bem amplo aqui no Rio de Janeiro, tá? E você pode consultar, né, sempre que necessário. E é importante essa consulta, porque vamos supor que o seu laboratório de confiança sofra alguma modificação no seu escopo ou por algum motivo ele seja suspenso, né, tem acreditação suspensa. Você tem que ficar atento a essas coisas, esses dados, essas informações, para saber se você vai poder ou não enviar o seu equipamento novamente para aquele laboratório, se aquele laboratório consegue manter a confiabilidade que você espera. Então, de posse dessas informações sobre o laboratório de calibração, sobre as medições do seu equipamento, você pode observar se o seu equipamento está adequado ao uso. Isso é importante para você garantir que o seu produto final ele também saia da sua fábrica com garantia de resultados, né, para o seu cliente, e também que o seu serviço ele tenha também uma confiabilidade nos resultados que você está obtendo.
Então é muito importante que todo equipamento que seja utilizado, todo equipamento de medição que seja utilizado pelos técnicos nas suas empresas ou na prestação do seu serviço, ele possua esse certificado de calibração e que esse certificado de calibração seja um certificado que tenha confiabilidade nos resultados apresentados, para que você não tenha nenhum tipo de problema e não cause nenhum tipo de problema para o seu cliente. Espero ter ajudado. Se você tiver ainda alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida, pode me procurar, pode deixar sua mensagem aqui no comentário do vídeo ou pode mandar para o meu e-mail, vou deixar aqui o e-mail. Fica à vontade em entrar em contato, a gente tira essas dúvidas todas. É importante que todo mundo trabalhe com equipamentos de qualidade e confiança. Se quiser acompanhar a Tanakas e saber mais sobre os nossos produtos e os nossos serviços e como eles podem ajudar você no seu trabalho, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum tipo de informação.